Olá pessoal, olá aluno, continuamos então os nossos encontros aqui trabalhando e caminhando nas normas fundamentais do processo civil. Estamos vinculando e analisando aí o artigo 1º ao artigo 12º do Código de Processo Civil, que insere então no sistema as normas fundamentais, né? Então as normas fundamentais, como nós começamos a comentar anteriormente, dentro dos critérios de interpretação dessas normas fundamentais, conforme valores constitucionais, e também a estrutura básica aí, dentro da linha do artigo 2º, quando vimos a inércia da jurisdição. Nesta aula, então, continuamos do material da aula passada. Vamos lá para a tela. O material aí que vai ordenar, então, esta aula é esse que está aí na tela para você. Normas fundamentais do processo civil, artigo 1º ao artigo 12. Vimos lá na aula passada o artigo 1º, né, interpretação conforme a Constituição, e vimos o artigo 2º, inércia da jurisdição. Passamos aí pela mitigação, relativização, 485, 487. Agora vamos para a inafastabilidade da jurisdição e a promoção da autocomposição. Observe que quando nós trabalhamos com a estrutura da inafastabilidade da jurisdição, essa ideia de que não será excluído da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ela já está na Constituição Federal. Então aqui nós temos aquela norma espelho, aquele reflexo dado da Constituição Federal inserido aqui nas normas fundamentais. Portanto, falamos da inafastabilidade da jurisdição, e principalmente aqui, então, talvez o acréscimo, a novidade, o artigo 3º, quando ele trabalha em seus parágrafos com a promoção da autocomposição. A autocomposição que, lembrando, está vinculado ao acordo, a estrutura de composição do conflito mediante, por exemplo, conciliação, mediante a estrutura da mediação. Então aqui nós temos uma política pública de solução de conflitos inserida nas normas fundamentais do Código de Processo Civil. Vamos fazer uma leitura do artigo 3º e depois a gente volta para comentar. O artigo 3º ele inicia, portanto, né, pela estrutura da inafastabilidade da jurisdição. Observe que ele vai dizer que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Por não excluir ameaça ou lesão a direito, ele está aqui repetindo, portanto, a norma constitucional. Nenhuma grande novidade aí colocada. Depois, o parágrafo 1º faz menção à lei da arbitragem, já ambientando e tentando trazer, então, os próximos parágrafos, porque a arbitragem é também um método de solução de conflitos, onde, de certa forma, eu afasto a intervenção do Poder Judiciário mediante uma cláusula contratual em que eu faço a eleição de um árbitro. E essa modalidade, ela não é nova, né? Está desde a lei da arbitragem, que é de 1996, e permitida, agora referenciada no Código de Processo Civil. O importante aqui, parágrafos 2º e 3º. Observe, parágrafo 2º vai nos dizer: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, e aqui transforma, portanto, a política pública de solução de conflitos a partir da preocupação de uma tutela que seja adequada, que seja efetiva, mas que também seja tempestiva, dada, portanto, no tempo adequado. E o parágrafo 3º vai esmiuçar um pouquinho esse critério do parágrafo 2º, dizendo que a conciliação, a mediação e qualquer outro método de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, essa estrutura aí colocada, ela insere dentro das normas fundamentais do processo civil uma política pública de solução de conflitos, como eu coloquei aí no artigo 3º, impondo um dever, portanto,
a todos aqueles que participam do processo, e veja que não fica restrito ao juiz ou ao promotor, mas advogados, defensores públicos, devem, portanto, incentivar a solução pacífica, a solução consensual dos conflitos. Isso não está inserido apenas como uma possibilidade, e sim inserido dentro do sistema processual, dentro da estrutura do processo, como um dever do Estado de promover a solução consensual dos conflitos. A ideia negociada, portanto, dos conflitos. E aqui é interessante essa perspectiva para a gente entender um pouquinho do procedimento comum. Já comentando aqui outro item do teu edital, que é basicamente o procedimento comum, né? O procedimento comum que ele se estabelece dentro daquela estrutura da concatenação dos atos. Veja que o Código de 73, ele fazia previsão de procedimento ordinário comum, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo, procedimentos especiais. O Código de 2015, ele tem apenas 2 procedimentos: procedimento comum ou procedimento especial. Esses são os 2 procedimentos, então, colocados. Que ponto nós podemos comentar desta autocomposição perante a estrutura do procedimento comum, que também é um tópico aí do teu edital, e aqui a gente já comenta alguns atributos. Observe lá no teu edital, né, que a parte de processo civil, ela está no bloco 3, e aqui na parte do item 9, ao processo de conhecimento, ela faz referência direta ao procedimento comum, à audiência de conciliação e mediação. Então agora, vinculando essas normas fundamentais, nós já vamos comentar parte aqui do procedimento comum e esta ideia da audiência de conciliação ou de mediação. Observe, portanto, o procedimento comum ele foi alterado em termos de organização dos atos processuais. O que faz um procedimento? Na verdade, a expressão procedimento ou rito é apenas a maneira de organizar a sequência dos atos processuais, né? Procedimento seria a concatenação desses atos processuais, né? A sequência dos atos processuais. Quer dizer, os atos processuais, aqueles atos realizados pela parte, pelo escrivão ou chefe de secretaria ou pelo juiz de direito, eles são organizados, são concatenados, são colocados em fila conforme o procedimento. Procedimento comum, procedimento especial. Aí você vai ter as leis que atribuem, portanto, a organização do processo conforme o seu procedimento específico. Então tem várias peculiaridades aqui. Aqui nós tivemos uma alteração. Por quê? Pelo Código de 73, o autor entraria com uma petição inicial e assim continua. A partir da petição inicial do autor, nós teríamos a ordem de citação do réu, né? A ordem de citação do réu, que era uma ordem de citação para contestar. O que acontece agora quando nós estamos trabalhando no ambiente de uma política pública de solução consensual de conflitos? No procedimento comum dentro do processo civil, esta citação não será para conciliar, mas não será para contestar, mas sim para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Audiência de conciliação ou mediação. Então o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação. A partir dessa estrutura da audiência de conciliação ou de mediação, não obtendo acordo, então haveria a fluência do prazo para a contestação. Observe que nessa sistemática o réu comparece desarmado para a audiência de conciliação ou de mediação. Por quê? Porque ele não precisa construir defesa, ele não precisa levar provas a uma audiência efetivada apenas para a tentativa de conciliar, como uma política pública de solução de conflitos de interesse. Então, a grande novidade, o reflexo que nós temos do artigo 3º, quando ele fala em
autocomposição está justamente na inserção da audiência de conciliação ou de mediação na prática do procedimento comum, no caminho do procedimento comum. Interessante porque posteriormente nós vamos ver isso em resposta do réu, nós vamos aprofundar os critérios desta audiência de conciliação ou de mediação. Vamos aqui esmiuçar, portanto, esses critérios da conciliação ou da mediação. E nessa perspectiva, entendendo a conciliação ou a mediação, essa política pública de solução de conflitos, essa ideia de conciliar é tão forte no Código de Processo Civil que nós vamos ver duas possibilidades onde a audiência de conciliação não pode ser realizada. Quando ambas as partes manifestarem expressamente e quando o direito não admitir a autocomposição. Veja, o Código de Processo Civil de 2015, ele apenas diz, que essa audiência apenas não será realizada quando ambas as partes manifestarem expressamente, ou seja, ambas as partes não quiserem contestar, não quiserem conciliar, ambas as partes manifestarem expressamente o seu desinteresse, ou quando propriamente o direito não admitir a autocomposição. Direito não admitir autocomposição. Quer dizer, o direito, ele não está afeto, não está submetido a acordo, a autocomposição. Nessas estruturas, quando o próprio direito debatido não admitir a autocomposição, não será realizada a audiência de conciliação ou de mediação, por evidência, né? Agora veja que interessante. Quando o Código nos diz, no procedimento comum, que ambas as partes devem manifestar expressamente o seu desinteresse, observe, quando o autor entra com uma petição inicial, e aí ele propõe a inicial e diz assim, ó, e eu não quero audiência de conciliação, olha o exemplo que eu estou dando. O autor entrou com a petição inicial e ele manifesta na petição inicial o seu interesse em não conciliar. Ele manifesta expressamente o desinteresse na conciliação. Mesmo assim, a audiência de conciliação ou de mediação será marcada. Por quê? Porque o Código vai dizer, no artigo 334, que apenas não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente seu desinteresse. Então, a manifestação do autor, por si só, ela não afasta a audiência de conciliação ou de mediação. Eu tenho que ter manifestação conjunta do autor e do réu manifestando desinteresse na audiência de conciliação. Agora vamos entender para reforçar também essa ideia e já antecipar uma matéria que a gente vai ver lá na contestação. Quando ambas as partes não manifestarem desinteresse e o direito for submetido à autocomposição, eu deveria promover, o juiz seria obrigado a promover essa audiência. Vamos supor que ele promova a audiência de conciliação ou de mediação e as partes não compareçam. E aí uma questão aqui, não comparecem, aqui é muito comum uma questão. Se a parte não comparecer, vamos supor que seja o autor, o processo vai ser arquivado? Não, o processo não vai ser arquivado. Se o réu não comparecer, haverá revelia? Revel? Também não, não será revelia. Se alguma das partes não comparecer, é considerado aqui, veja, ato atentatório à dignidade da justiça. Essa é a consequência do não comparecimento injustificado. Ato atentatório à dignidade da justiça. Veja que nós não temos aqui, ó, consequência processual. O processo não vai ser arquivado, ou o réu não vai ser decretada a revelia do réu, mas sim haveria um ato atentatório à dignidade da justiça, que como consequência você tem multa de até 2% sobre o benefício econômico ou o valor da causa. Multa de até 2%, que será revertida para o Estado ou para a União, conforme se tratar, né, de justiça estadual ou de justiça
Federal. Portanto, nós temos aqui a petição inicial, a ordem de citação para comparecimento à audiência. Essa audiência, reforçando a política pública de solução de conflitos, reforçando a possibilidade das partes atuarem dentro da resolução do direito material, está vinculado à obrigatória participação nessa audiência. Não seria realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse, ou se o direito não estiver afeto à autocomposição. Esta estrutura do procedimento comum agora, inserido pelo Código de 2015, ela guarda uma íntima relação com a própria estrutura do processo de trabalho. Guarda uma íntima relação com a ideia de tentativa e informalidade, a tentativa de buscar um acordo. E o não comparecimento não tem efeito processual, isso é uma peculiaridade importante. O não comparecimento a essa audiência não guarda repercussão em termos de direitos processuais. Apenas significaria, ou apenas entre aspas, porque é um ato atentatório à dignidade da justiça que terá como consequência multa de até 2% sobre o valor da causa, sobre o benefício econômico. Essa é a repercussão, a consequência, portanto, do não comparecimento a esta audiência. Isto na perspectiva do direito material, porque o direito material poderia estar afeto, portanto, à disposição das partes. Bem, aí eu coloco aí no teu material, vamos lá para a tela, né, a doutrina de Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Aranhart, né, que afirma então na obra em Novo Código de Processo Civil, né, o novo código tem como compromisso promover a solução consensual do litígio, sendo uma das marcas a viabilização de significativa abertura para a autonomia privada das partes. Observe, portanto, que nós temos aqui uma abertura, um espaço de autonomia das partes muito mais elevado, muito mais amplo, né? Esse espaço de autonomia privada das partes, o que se manifesta não só no estímulo a que o resultado do processo seja fruto de um consenso das partes, mas também na possibilidade de estruturação contratual de determinados aspectos do processo. E aqui é interessante, já puxa uma outra matéria vinculada à negociação processual e à calendarização do processo, que eu já coloco aí no teu material. Veja que Marinoni, Mitidiero e Sérgio Cruz Aranhart, portanto, estão afirmando, né, que dentro dessa estrutura da autocomposição, dentro dessa linha, você tem uma marca muito própria do Código de Processo Civil de 2015, na tentativa de efetivar a solução consensual dos conflitos. E nessa tentativa de solucionar o conflito de maneira consensual, eleva também a estrutura do direito material, da audiência, da autocomposição, mas também a possibilidade da estruturação contratual. E aí eleva o artigo 190 e artigo 191. Esse artigo 190 e 191 do Código de Processo Civil, eles trabalham exatamente com a estrutura da negociação processual ou dos negócios jurídicos processuais e as novidades aí inseridas, né, na calendarização do processo. Então você tem os negócios jurídicos processuais, uma matéria extremamente atual, muito debatida, e a calendarização do processo. A calendarização do processo prevista aí no artigo 191. No teu edital, para a gente tentar vislumbrar aqui, ele segue uma sequência, né? Se a gente for verificar aonde está esta matéria de negócios jurídicos processuais e de calendarização do processo, ela está nos atos processuais em geral, né? Então, fala aqui, ó, atos processuais, conceito, classificação, forma e tempo, né? Tempo e lugar, prazos, comunicação dos atos processuais, nulidades e valor da causa. Então, nós estamos dentro dessa estrutura aqui, basicamente da forma dos atos processuais, né? Que ela vai lá do 188 ao 211. E lá pelas tantas, encontramos aqui a negociação processual e a calendarização. Vou trabalhar com esses dois elementos aqui nas normas fundamentais,
Veja, portanto, que essa aula de normas fundamentais, tanto esta como a aula anterior, eu não fico restrito à leitura dos artigos ali do 1º ao 12. O importante é a gente já fazer vinculações e já adentrar em outras matérias do teu edital, trabalhando com normas fundamentais. Então, quando a gente fala em autocomposição, nessa estrutura da autonomia privada das partes, é inegável que o Código ele busca elevar a autonomia privada das partes. Aí a gente busca assim, olha, vamos pensar aquilo que historicamente nós já ouvimos falar dentro do processo civil. A base aí de um acordo, né? Então, se a gente faz um acordo, realiza um acordo, a parte realiza um acordo, uma autocomposição, a conciliação, portanto, como diz o Código, naquela audiência, agora de conciliação, nós conseguimos pacificação do conflito e conseguimos, basicamente, chegar àquela estrutura própria do processo, o desejo próprio do processo. Mas aqui, observe que interessante, nós estamos ligando ao direito material. Estamos conciliando o direito material. O que o Código permite no artigo 190 é, a partir de uma inserção, de uma amplitude maior, a autonomia privada das partes, possibilitar que as partes, autor ou réu, mediante um contrato, contratem negócios processuais, estabelecendo ônus, poderes, deveres sobre obrigações de natureza processual, negócios processuais, e não tecnicamente acordo apenas no âmbito do direito material. Então, quando nós temos esse artigo 3º na promoção da autocomposição, isso não está apenas vinculado ao direito material, e também a possibilidade de negócios processuais. Como assim? As partes podem, mediante negócios, mediante um acordo, por exemplo, alterar o procedimento. Alterar ônus, poderes, deveres, faculdades estabelecidas, portanto, dentro da estrutura do processo. Veja só, negócio processual é uma novidade no processo civil? Não, não é. No processo civil, um grande exemplo de negócio processual típico, que já estava no Código de 73, é a eleição de foro. O que é eleição de foro? O autor e o réu, até então, contratante e contratado, eles estão elegendo o foro onde será proposta uma eventual demanda. Eles estão acordando sobre direito material? Não, não estão acordando sobre direito material. Eles estão realizando um acordo, uma cláusula contratual, um negócio processual, estabelecendo em qual foro tramitará uma eventual demanda decorrente daquele contrato. Isso é um negócio processual. Só que a novidade do Código de 2015 está em permitir estes negócios processuais na forma atípica. Significa afirmar, além daqueles previstos literalmente pelo Código de 73, como, por exemplo, convencionar sobre ônus da prova, estava autorizado pelo Código de 73. Contratar foro de eleição, estava autorizado pelo Código de 73. Agora o Código de 2015 fala, por exemplo, que as partes podem realizar um acordo para alterar o procedimento. Aí nós temos alguns exemplos. Vamos supor, se eu peço perícia e prova testemunhal, qual vem primeiro? A gente vai olhar, olha, pelo código você vai ter uma perícia e depois a prova testemunhal. Bom, as partes podem fazer um contrato dizendo, olha, em eventual demanda, primeiramente nós vamos ouvir as testemunhas e depois realizar a prova pericial. Isso é uma alteração no procedimento por cláusula contratual. Poderia ser feita? Sim, poderia ser feita. Aliás, pela literalidade do 190, que quebra paradigmas, poderia ser muito mais que simplesmente isso. Ao promover esta forma atípica
de negociação processual, quer dizer, sem previsão legal, eu posso contratar, sem estar taxativamente desenhado pelo código, eu posso fazer contratação, estabelecer cláusulas contratuais, realizar negócios processuais sobre situações processuais, estabelecendo, por exemplo, a alteração da ordem de produção de prova. Aí alguns autores, aqui nós temos o limite disso tudo, né? Dizendo, por exemplo, será que as partes podem contratar dizendo que no seu processo não haverá perícia? Porque ela é muito cara, então a prova vai ser apenas testemunhal. Isso é uma negociação processual. Hoje se discute, por exemplo, a possibilidade de renúncia de instância. Eu faço um contrato dizendo, olha, no nosso processo não haverá recurso, é proibido recorrer, ou é proibido agravo de instrumento no futuro processo que irá correr. Pelo Código de 2015, pela leitura do artigo 190, isso sim é permitido. A negociação processual sobre atos, sobre alteração de procedimento, ônus, poderes, deveres das partes. Isso poderia ser alterado. Vamos dar uma olhada lá no 190 para a gente ver a amplitude disso. Ó. Diz o artigo 190. Aí eu coloquei aí na base, né, do teu material, 190, os negócios processuais, diz o seguinte, ó, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, então o direito extremamente vinculado àquilo que nós estamos analisando, estudando, né, se o direito admitir autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes, aí você vai ter apenas a estrutura de partes capazes, então essas partes plenamente capazes, elas vão estipular mudanças no procedimento. Então muda aquele procedimento comum desenhado pelo autor, pela lei, pode ser alterado por convenção, né? Mudanças no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa. E aqui a parte final eu acho mais interessante. Ó. E convencionar é acordar, portanto, sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. E veja que pelo caput do 190, o juiz não participa. As partes vão convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Sobre os seus ônus, os seus poderes, as suas faculdades e seus deveres processuais. Aí nós temos inúmeros exemplos. No âmbito probatório, tentando limitar prova, na estrutura de tentando limitar recursos no processo, onde eu vou acordar, olha, no nosso processo não caberá agravo de instrumento, no nosso processo não caberá perícia, no procedimento que nós vamos estabelecer, e aí eu faço uma cláusula contratual, lembrando, ela pode ser antes ou durante o processo, como diz a parte final do 190. Eu faço uma cláusula contratual estabelecendo, por exemplo, que nós vamos fazer uma audiência para escutar apenas as testemunhas do autor no primeiro momento e depois as testemunhas do réu. Não vai ser autor e réu no mesmo ato, na mesma audiência. Todas do autor, todas do réu. Nós não faremos perícia, ou o perito vai ser tal, ou nos quesitos eu não posso perguntar tais e tais elementos. Então isso é possível pela literalidade de 190. Claro que, como o Código é de 2015 insere uma novidade na negociação atípica, porque típica já existia, eleição de foro, ônus da prova. Como é uma novidade em termos de atípicos, nós estamos exatamente discutindo qual o limite que nós temos diante disso perante os direitos fundamentais das partes. Até que ponto eu poderia realizar esta negociação processual. Pelo 190, veja que o juiz não participa. E quando for das partes, os seus ônus, poderes, deveres, faculdades, nós estamos sim autorizando aí a negociação processual. Diz o parágrafo único, aí vem a limitação do juiz, veja como ela é restrita, a limitação que o juiz pode dar a isso. Parágrafo único do artigo 190. Ó. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo. Recusando-lhes a aplicação, veja a expressão aqui, ó. O juiz, quando que ele vai não aplicar aquele negócio? Somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade.
Observe, portanto, se eu não conseguir enquadrar aqui uma situação de nulidade ou não verificar vulnerabilidade, o juiz terá que dar cumprimento àquele acordo processual. Veja que esse acordo, esse negócio processual, ele não precisa ser homologado pelo juiz, não há critério de homologação e também não há uma participação do juiz. Quem faz o acordo, o negócio processual, a cláusula contratual, são as próprias partes. Elas estabelecem, olha, o foro de eleição vai ser a comarca de São Paulo, nós não vamos produzir perícia no nosso processo e no nosso processo não haverá possibilidade de interposição de agravo de instrumento. E, ainda, na produção de provas, nós vamos escutar primeiro as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. E o número de testemunhas estará limitado a 2, apenas 2 do autor e 2 do réu, para o processo não ficar muito caro, não ficar demorado, não comprometer o tempo do processo. Essa é a estrutura da negociação processual dos acordos, dado agora na forma atípica. Lembrando que na forma típica ele já existia. A ideia de eleição de foro, a ideia de convenção sobre o ônus da prova. Seguindo então essa sequência também da autocomposição, nós não podemos confundir os negócios jurídicos processuais com a ideia da calendarização do processo, que está prevista no artigo 191. Veja que aqui no 190 nós temos negócios jurídicos processuais, contratualismo processual ou contratos processuais, assim vem sendo chamado o artigo 190, que é totalmente novo. Veja que até ao falar sobre ele a gente pode criar restrições, você já deve até estar pensando, mas isso não poderia, não fere o poder do juiz. Veja, nós estamos trabalhando numa elevação da autonomia privada das partes, no processo como negócio também das partes, que isso casa com uma matéria que nós vamos analisar posteriormente dentro da cooperação processual. Matéria bem importante também. Bom, veja o artigo 191. O artigo 191, ele fala da chamada calendarização do processo. Aqui é importante uma definição e uma atenção que você deve ter. Pelo artigo 191, ao falar da calendarização do processo, quem fixa o calendário do processo é autor, réu e juiz. E aqui nós temos uma questão muito comum, tá? Autor, réu e juiz. Observe. Ao realizar o contrato, estabelecer uma cláusula contratual sobre negócios processuais, o juiz não participa. E ele somente poderia não aplicar no caso de nulidade ou de manifesta vulnerabilidade de uma das partes. Nos contratos, por exemplo, de adesão, a gente poderia verificar isso. Agora, no calendário processual, o juiz vai participar. O que é o calendário processual? O calendário processual ele acaba sendo estabelecido por uma conveniência, um requerimento de autor, réu, em conjunto com o juiz, que fixa um calendário para a prática de atos processuais. Então se reúnem autor, juiz e réu e estabelecem, pode ser mediante uma proposta escrita ou na própria audiência, um calendário para a prática de atos processuais, dizendo o seguinte, olha, em junho nós vamos ter uma audiência para ouvir testemunha do autor. Em maio nós vamos ter, em julho nós vamos ter uma testemunha para ouvir as testemunhas, nós vamos ter uma audiência para ouvir as testemunhas do réu. Em agosto nós vamos realizar a perícia. Então, eles realizam, em novembro vai vir a sentença. Eles realizam uma calendarização do processo, uma calendarização dos atos processuais, assim estabelecidos no artigo 191, que também é uma novidade. Observe, nós começamos lá do artigo 3º da conciliação e autocomposição, que não é uma grande novidade. Também não espere que na tua prova você vai trabalhar com questões fáceis. As partes podem fazer acordo, isso não vai cair.
Não vai cair. Agora, dentro da estrutura do acordo, dentro das normas fundamentais, o artigo 190 e o artigo 191 são primordiais aqui, porque são grandes e brutas novidades no Código de Processo Civil, estabelecendo a negociação processual e a calendarização dos atos. Negociação processual, já falamos, forma atípica, afasta a participação do juiz quando da realização do negócio. Agora veja a calendarização do processo. Bom, os calendários processuais, né? Diz o artigo 191, de comum acordo, e aí observe, ó, de comum acordo, e coloca diretamente a participação do juiz, né? De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Então veja, aqui o juiz participa, aqui nós temos uma participação direta do órgão jurisdicional na fixação desse calendário. Participa autor, participa réu, participa juiz. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Se eu marquei aquela data no calendário, eu dispenso uma prévia intimação. Então eles se reúnem e de comum acordo fixam calendário para a prática dos atos processuais, vinculando tanto as partes quanto o próprio juiz, vinculando, portanto, os prazos lá estabelecidos. E a partir da intimação, da fixação de um calendário, para os demais atos não haverá nova intimação. Claro que esses dois artigos, tanto 190 quanto 191, nós podemos entender que eles, de certa forma, alteram, né, toda a sistemática do processo, né? Isso pode parecer uma quebra, uma ruptura de uma prática processual, né, básica aí, dentro da ideia de atribuir sempre a possibilidade de ordenação do processo ao juiz de direito. Mas é inegável que pelo Código de 2015 nós temos uma ampliação da autonomia privada das partes, principalmente nesta participação direta em termos de negociação processual, negócio sobre atos processuais, ok? Terminando então este tópico, esta matéria, vamos lá na parte final para algumas questões, né? A questão número 1, nós já fizemos na aula anterior, falsa. Questão número 2, caiu também para promotor de justiça do Paraná, né? A atuação da jurisdição depende da constatação de lesão a direito, sem se cogitar sobre uma atuação preventiva em casos de ameaça a direitos. Aqui nós temos uma violação direta ao artigo 3º, né? Por quê? Porque não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então esse critério de atuação preventiva, ele também é justificado, também é exigido, também é aplicado no âmbito jurisdicional. Então, falsa a questão número 2. Questão número 3. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Nessa questão aí caiu para procurador do município de Porto Alegre, verdadeiro, né? A conciliação e outros métodos, eles devem ser estimulados pelos partícipes do processo, pelos sujeitos, portanto, do processo. Na mesma linha, né, quando nós falamos aí de contraditório, né, a questão número 9 vai dizer, ó, o código, que é para juiz federal, né, o código é marcado pelos princípios do contraditório permanente e obrigatório, da cooperação, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia do julgamento de mérito e da excepcionalidade dos recursos intermediários, entre outros. A gente vai ver aqui que é verdadeira esta afirmação
basicamente quando comentarmos diretamente aí as outras normas fundamentais, né? Mas aqui é verdadeira a ideia do máximo aproveitamento, do contraditório permanente, quando nós comentamos aí a estrutura do contraditório e a efetividade do contraditório. O princípio da cooperação, a ideia da primazia do julgamento de mérito também já vamos analisar. Mas adiantando aqui, a questão número 9, ela é verdadeira. Bem, voltando lá no material, vamos agora para a página 5. Página 5 que ressalta aí toda essa estrutura lá no artigo 4º, né, da ideia de tempestividade processual, a estrutura própria da razoável duração do processo e da primazia do mérito, que tem como base o artigo 4º. O artigo 4º vai nos dizer: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Bem, o que nós temos de importante nesse artigo 4º aqui, que também pode ser veiculado em termos de outras questões, e aí também é um espirro no código, porque nós temos várias outras possibilidades, várias outras questões que derivam dessa ideia da razoável duração e da primazia do mérito. Então, olha só, esse artigo 4º nos informa dois elementos. Primeiro elemento, a razoável duração do processo. Segundo elemento, a primazia do mérito. Então, estamos vinculando o tempo do processo, né? Artigo 4º, razoável duração que já estava na Constituição, no último inciso do artigo 5º, e a estrutura da primazia do mérito. Talvez, né, a razoável duração ela não seja grande novidade, mas sim essa ideia de primazia do mérito. Então, toma cuidado também com as palavras, com as expressões, que elas são fundamentais em termos de questões. Às vezes a gente até sabe a matéria, mas não sabe como é chamado, a expressão, diretamente como é colocada nas questões, né, eventuais matérias. Então aqui trabalhamos com razoável duração e a estrutura da primazia do mérito. Vamos entender inicialmente a razoável duração do processo. A razoável duração do processo, ela toca diretamente com o tempo do processo. Vincula aquela estrutura da economia e celeridade processual. A razoável duração do processo, ela está inserida dentro de um sistema em que o tempo do processo ele deve ser adequado à necessidade da solução daquele direito material. Nem sempre nós estamos falando aqui que razoável duração seria, vamos dizer assim, responder rapidamente o pleito do autor, porque algumas questões são complicadas. Algumas matérias eu deveria fazer perícia. Algumas matérias exigem uma participação democrática. Por exemplo, vamos supor uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADPF, onde você tem amicus curiae, onde você tem audiência pública. Tudo isso leva um tempo necessário. E, portanto, não há como designar aqui que a razoável duração do processo ela vai estabelecer diante de um processo que seja resolvido em 1 ano, em 2, não. Mas em tempo razoável, há necessidade adequada para resolver aquele direito material. Porque, eventualmente, aquele direito material que eu estou postulando, aquele pedido que eu estou deduzindo em juízo, ele é complexo, ele depende de produção probatória extensa, ele depende de uma morosidade necessária, quer dizer, uma maturação necessária. Então, quando nós falamos em razoável duração do processo, vinculamos a ideia de tempo do processo, estamos ligados a um tempo adequado para a solução daquele pedido diante daquele direito material. É claro que isso passa, como nós fizemos a questão de juiz federal, pelo máximo aproveitamento dos atos processuais, pela vinculação do processo em não ter etapas mortas,
quer dizer, aquelas etapas mortas cartorárias, né? O processo fica parado no cartório, é uma etapa morta do processo, isso se infere ao tempo processual, a razoável duração. Agora, eventualmente, a ideia de produzir prova, a ideia de realizar perícias, ela pode ser necessária, da participação democrática de outros entes, como amigos curiae, uma intervenção de terceiros, uma audiência pública, dependendo da situação é necessário, uma maturação, uma análise de impacto, então, portanto, razoável duração do processo. E principalmente aqui, porque isso acaba chovendo bastante nas questões, a ideia de primazia do mérito. O que está vinculado à ideia de primazia do mérito? Primazia do mérito significa o seguinte, olha, o juiz, quando ele sentencia, ele deve primar pela resolução de mérito. Ele deve primar pelo julgamento meritório. Porque nós sabemos, o juiz, lá na sentença, nós vimos na aula anterior, né, artigo 485 e 487. O juiz poderia extinguir o processo sem mérito ou julgar o mérito do processo. E aqui há uma ordem dada ao juiz para que ele tente primar pelo julgamento meritório, porque é o julgamento meritório que produz coisa julgada. É o julgamento de mérito que altera relações de direito material. É o julgamento de mérito que produz segurança jurídica. Então o juiz, eventualmente, ele poderia superar vícios formais para alcançar o mérito. Nós não vamos dizer que todos os vícios formais foram retirados. Não, muito pelo contrário, continuam. Mas, dentro do possível, a superação de vícios formais para chegar ao mérito, ela é desejada pelo Código em termos de normas fundamentais. Vamos observar como isso acaba acontecendo dentro do processo civil. Artigo 4º, nós já comentamos a razoável duração e a primazia. Ó. As partes têm o direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito, incluindo essa atividade satisfativa. Quer dizer, a satisfação da tutela, a efetividade da tutela e a integralidade do mérito. A estrutura de uma tutela tempestiva, do tempo do processo, razoável duração, como eu falei anteriormente, ela está no artigo 5º, no seu último inciso, inciso 78, que trabalha, portanto, com a razoável duração do processo. Além disso, nós temos a primazia de mérito. Por quê? Porque deve ser buscada a solução integral do mérito. Essa primazia do mérito é bem comentada aqui por Fred Dier. O CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada, seja ela a demanda principal, veiculada pela petição inicial, seja um recurso, seja uma demanda incidental. É a ordem dada ao juiz para que ele, sim, adentre ao mérito. Não só o juiz, né? Juiz, tribunal, julgador aqui, lato sensu, assim considerado, né? A estrutura da primazia meritória. Portanto, dentro dessa linha, nós temos vários artigos que acabam sendo colacionados com essa estrutura meritória. Então, diz o seguinte, artigo 1029, né? Parágrafo 3º, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. Então observe, o recurso é tempestivo e aí tanto o STF quanto o STJ poderiam desconsiderar um vício formal, desde que fosse tempestivo, né? Ou determinar sua correção desde que não o repute grave. Vamos pensar aqui, um vício formal. Alguns vícios são até colocados pelo Código. Falta de uma peça obrigatória, intimação para complementar. A falta de preparo, pagamento do dobro do valor. E não mais um automático não conhecimento. Aqui é dada uma ordem aos tribunais superiores que STF e STJ, eles devem, tanto quanto possível, desconsiderar um vício formal em um recurso. Ao invés de não conhecer daquele recurso,
optar pelo conhecimento, desconsiderando o vício formal, desde que o recurso seja tempestivo. E aqui cabe um comentário: há uma clara opção do legislador em não possibilitar qualquer tipo de correção de recurso intempestivo. Se o recurso for intempestivo, nós não teríamos o conhecimento dele. Essa é a ordem dada. Quer dizer, eu tenho que ter tempestivo para poder superar vícios formais, desde que esse vício formal não seja grave, né? E aí vai depender de um critério subjetivo. Da mesma forma, olha o 317 aí, passando então pelas várias matérias, né, dentro do processo civil. O 317 vai dizer: antes de proferir decisão sem resolução de mérito, olha a primazia do mérito aqui, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Então, nós temos pelo 317 uma ordem dada para o juiz, lá de primeiro grau. Ele diz assim: olha, você, antes de extinguir o processo sem mérito, deve conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Veja, portanto, como aqui nós estudamos outros pontos do edital, extremamente importantes, que são reflexos da estrutura das normas fundamentais, essencialmente aí da primazia do mérito. 488, lá na sentença e na nulidade, ó, desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Quer dizer, sempre que possível, se for o caso de extinção sem mérito e o juiz percebe que é possível resolver o mérito e a decisão é favorável à parte a quem aproveitaria a eventual pronunciamento sem mérito, ele, ao invés de afastar a extinção, ao invés de julgar sem mérito, ele afasta e adentra o mérito e julga favorável a quem aproveitaria a extinção. No caso, o réu aqui, por exemplo, né? 932, parágrafo único, também uma ideia de primazia do mérito lá nos recursos. Nós temos lá no teu edital previsto, ó, recursos parte geral, né? Aqui no ponto 18, ó, recursos disposições gerais. Essa parte aqui do recurso disposições gerais, nós já temos um tópico extremamente importante, que é o 932, no seu parágrafo único. Olha o que ele diz, ó: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Aqui nós temos uma aplicação principalmente para aqueles recursos que possuem, na sua essência, documentos obrigatórios, né? Então eu tenho lá a juntada de um documento obrigatório em agravo de instrumento. No processo civil é muito comum isso. O agravo de instrumento tem peças obrigatórias. Aí você tem lá as peças obrigatórias no ambiente do agravo de instrumento. Eu deixo de juntar uma peça obrigatória. Não faço, portanto, a juntada de determinada peça obrigatória. Qual seria a penalidade? Pelo Código de 73, não conhecimento do agravo do instrumento. Pelo Código de 2015, intimação para complementar. Intimação para sanar o vício. Intimação para juntar aquele documento que então não foi juntado. Essa é a ideia de também primar pela decisão meritória. Se eu sou capaz de, em um recurso, ultrapassar aquele vício formal por inexistência de uma peça, de um documento obrigatório, eu intimo para que em 5 dias faça a correção daquele vício. Como, por exemplo, poderíamos falar aqui, em nível de segundo grau, o recurso apócrifo, aquele que não tem assinatura. Aí, eventualmente, a parte protocola um recurso e o advogado esquece de assinar. Poderia intimar para que em 5 dias corrija o vício. Então, essas estruturas aí vinculadas à primazia meritória. Vamos lá para a tela, novamente aí comentando um pouco, dando um amparo doutrinário a tudo isso, né? Marinoni, Sérgio Cruz Alejarte e Daniel Mitidier, né? Certamente entra no conceito de vício formal não grave a inexistência de preliminar articulado demonstrando o pré-questionamento da causa constitucional ou da causa federal.
desde que seja possível vislumbrar a questão devidamente estampada na decisão recorrida. Quer dizer, a ideia de correção de um vício formal não grave para parte da doutrina, aqui para Marinoni, Mitidiero, Sérgio Cruz Reinhardt, seria diretamente a ideia de um vício formal não grave, você não articular, por exemplo, no recurso especial ou em um recurso extraordinário o requisito do pré-questionamento. Entendem que não seria aí um vício grave que poderia ser eventualmente sanado. Então essa estrutura, né, ela do artigo 4º, ela é importante no que tange ao tempo do processo e, sobretudo, quando nós trabalhamos com a primazia do mérito. Veja quantos artigos permeiam todo o processo civil nessa estrutura da primazia do mérito. Falamos lá em termos de extinção sem mérito e, portanto, a tentativa, o dever do juiz de buscar a decisão meritória. Na parte dos recursos, a correção de vício formal não grave, desde que o recurso seja tempestivo. Então a gente tem aí novamente um plexo de situações que acabam solidificando a ideia da primazia do mérito em termos de artigos do Código. Por fim, eu cito também, aí no teu material, vamos lá para a tela, no artigo 5º, a boa-fé processual. O Código não esquece, né, da boa-fé assim estabelecida nas relações civis, nas relações processuais, né, que eu tenho que interpretar e atuar, né, e participar do processo de acordo com a boa-fé processual. Esse tópico da boa-fé, ele é a porta de entrada do próximo item que nós vamos analisar na próxima aula, que seria a cooperação processual, o princípio da cooperação, a colaboração dentro do processo civil. Então, não é nenhuma novidade aí a estrutura do agir de boa-fé. Bem, nas questões aqui trabalhadas, nós já fizemos a questão número 1, a 2 também, a 3 também afirmamos, né? A 4, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais. A gente nem analisou esse artigo, mas veja como ele é autoexplicativo, né? E econômicos, as exigências do bem comum, zelando pela promoção da dignidade da pessoa humana, verdadeiro, né? Não haveria aí qualquer problema nessa determinação em afirmar que o juiz, nos seus julgados, ele está intimamente vinculado à dignidade da pessoa humana, que é um critério aí evidente, né? E nós não teríamos nenhuma base para afirmar que esse artigo ou essa questão está errada, e ela é exatamente o artigo 8º, que nós nem analisamos ainda, né? Questão número 5, caiu então aí para procurador do município, né? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ressalvadas questões sobre as quais deva decidir de ofício. Aqui é interessante porque essa estrutura da questão número 5, ela toca com uma matéria que nós já analisamos, que é a inércia da jurisdição. Quer dizer, o juiz pode decidir de ofício? Sim, o juiz pode decidir de ofício. Só que, mesmo decidindo de ofício, ele tem que tomar cuidado com a estrutura daquela decisão surpresa. Então, o erro dessa afirmação está bem na parte final aqui, ó, ressalvadas questões sobre as quais deva decidir de ofício. Eu havia comentado na aula anterior que, ainda que a questão seja de ofício, ele deve dar oportunidade das partes se manifestarem. Então, essa questão número 5, ela é cópia do artigo 10. A gente vai voltar para essa questão e comentar ela. Só que toma bastante cuidado. Não é porque a matéria é de ofício que o juiz deve julgar de ofício, conhecer de ofício, que ele não pode intimar a parte para se manifestar. Ou que ele não deveria intimar a parte para se manifestar. Então ele tem uma questão de ordem pública. Ainda que é uma questão de ordem pública, ainda que seja uma questão de ordem pública, ainda que ele possa decidir de ofício, pela ideia de decisão surpresa, ele não poderia dar uma decisão surpreendendo os interesses da parte, e sim objetivando aí uma manifestação delas. A gente vai aprofundar melhor isso, dessa questão número 5, lá no artigo 10. Questão número 6, vamos lá para a tela.
Então a questão número 5 é falsa, justamente porque o artigo 10, na sua parte final, diz ainda que se trate de questões sobre as quais deva decidir de ofício. É interessante a gente já estudar essa questão para depois solidificar quando estudarmos o artigo 10. Em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, o magistrado deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir vício processual, antes de proferir sentença terminativa, verdadeira, né? A sentença terminativa é aquela que termina com o processo sem analisar o mérito. E aqui é verdadeiro, o juiz deve sim oportunizar a correção do vício formal. Estamos com essa determinação aqui no artigo 317. Ó. Antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Então, verdadeira questão número 6. Questão número 7. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, à promoção da dignidade, verdadeira. Aqui é uma aplicabilidade do artigo 8º. Depois a questão número 8 caiu para juiz de direito de São Paulo, né? A boa-fé no processo tem a função de estabelecer comportamentos probos e éticos dos diversos personagens do processo e restringir ou proibir a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. Verdadeiro está agora no artigo 5º do Código de Processo Civil, a ideia da boa-fé processual. A questão número 9 nós já realizamos, né? Principalmente aqui pela previsão verdadeira, né? Pela primazia do julgamento de mérito. A questão número 10, a ordem dada para a sanação de vício formal. Observe aí, caiu para juiz de direito do Rio Grande do Sul. O novo código possibilita o saneamento de vício formal, que vai impedir a admissibilidade de qualquer recurso, incluindo a desconsideração de vício formal de recurso especial ou extraordinário tempestivo, desde que não seja considerado grave. Exatamente, correto, né? Então, eu posso sanear vício formal, inclusive em recurso especial extraordinário tempestivo, desde que não seja considerado grave, correto. É exatamente o que nos diz o 932, parágrafo único, né? Quando ele afirma que antes considerado inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias para sanar aquele vício. Ou ainda poderíamos responder pelo 1029, parágrafo 3º, que é específico, portanto, ao STF, extraordinário, ou STJ, ao recurso especial. Então aqui, nessa questão número 10, ficamos ela como verdadeira. Questão número 11, realizamos na aula anterior, né? Não há mais previsão expressa das condições da ação, embora ocorra discussão se elas estão ou não inseridas no Código de Processo Civil. Ok? Com isso, nós terminamos este repertório da primeira parte das normas fundamentais, do artigo 1º ao artigo 5º. Não esgotamos aqui e, claro, o objetivo aqui das aulas não seria estar restrito às normas fundamentais, e sim aprofundar os outros conceitos, os outros elementos aí que estão espalhados no Código, ok? Fica o material como aprofundamento, até o nosso próximo encontro.